Amém? Eu quero convidar os leitores da Bíblia Sagrada a abrirem comigo o texto em Lucas, livro do evangelista Lucas, capítulo de número 5, glória a Deus, exaltado é o nome de Jesus. Lucas capítulo 5, versículos 1 até o versículo de número 4. Amém? A ausência do nosso pastor é notória neste lugar, mas ele nos pediu para que nós viéssemos a estar aqui, aleluia, falando a palavra de Deus aos irmãos que estão nos acompanhando também nas mídias sociais. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. E hoje nós estaremos falando sobre a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. O texto vai nos dizer da seguinte maneira: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Glórias ao nome de Jesus. Os irmãos podem tomar os vossos assentos, aleluias, porque Deus, Ele tem uma palavra para o meu e para o teu coração aqui esta noite. Glórias ao nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, Igreja de Cristo, irmãos que estão nos acompanhando, os nossos irmãos internautas, aleluias. Quando nós olhamos o texto da Bíblia Sagrada, nos deparamos com um evangelista, por nome de Lucas, aleluias. Lucas, aleluia, ele é o evangelho, aleluia, escrito, é o terceiro evangelho escrito, e ele é conhecido como o médico amado, aleluia. E a Bíblia, aleluia, vai nos mostrar este irmão, aleluia, o nosso irmão Lucas, destinando, aleluia, o evangelho de Jesus Cristo, o seu evangelho, a um certo homem chamado Teófilo, aleluia, excelentíssimo Teófilo. A história vai dizer no capítulo 1 e versículo de número 3, aleluia, vai dizer que é excelentíssimo, é uma figura importante, aleluia, na sociedade da época. O mesmo escritor sagrado, aleluia, ele é grego, aleluia, convertido ao Senhor e se dirige também aos gentios, incluindo nós, aleluia, a igreja do tempo atual. Glórias ao nome do Cordeiro de Deus, glória ao nome de Jesus. A história vai dizer, irmãos, que Lucas, ele tem uma preocupação muito peculiar, porque Lucas, ele faz uma narrativa de um historiador, aleluia. Lucas, ele faz uma narrativa de quem procura por Jesus, aleluia, a fundo. E a preocupação de Lucas é passar as informações, aleluia, com coerência, com exatidão. Então ele começa a procurar, aleluia, os fatos que ocorreram na época de Jesus, aleluia, com pessoas que observaram, que estiveram perto de Jesus. Então Lucas, ele vai declarar o seu evangelho de uma forma muito categórica e muito também singular. Mas o texto que eu quero compartilhar aqui com os irmãos, aleluia, é uma história onde Cristo
Cristo, ele aparece junto ao lago de Genezaré. Os irmãos, ao olharem o texto sagrado, em outras traduções, em outros livros, vai encontrar que ele é conhecido como o Mar da Galileia. Glórias ao nome do Senhor. Ou o lago de Genezaré, porque era uma imensidão de águas muito profunda. Aleluia. E a história vai dizer, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, que Jesus, ele estava ensinando junto, aleluia, às margens do lago de Genezaré. Aleluia. A multidão era tão grande, irmãos e irmãs, senhoras e senhores, que a multidão estava apertando Jesus. A multidão estava sufocando o nosso mestre, o nosso Salvador, porque aonde Jesus ele chega, ele causa incômodo. Aonde Jesus chega, ele causa alvoroço. Porque quem não quer encontrar Jesus de Nazaré? Quem não quer encontrar com Cristo, aquele, aleluia, qual nós escutamos tanto falar, que curou a sogra de Pedro, que passou debaixo de uma figueira brava e encontrou também um certo homem, aleluia, em cima da árvore, aleluia, e chamou ele pelo nome, aleluia. Então, aonde Jesus chega, ele causa alvoroço, porque aonde Jesus chega, há milagres, há coisas sobrenaturais acontecendo, há coisas, aleluia, da parte de Deus para ser entregue ao homem. E a história vai dizer, irmãos, que Lucas ele começa a narrar a história. E a Bíblia vai dizer, irmãos, no seu evangelho, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, aleluia, a multidão estava sufocando o nosso mestre. A multidão estava apertando o nosso mestre. Então Jesus ele para, aleluia, no meio daquela multidão e ele faz uma observação, porque Jesus ele é observador da situação. Jesus ele para e ele consegue enxergar, aleluia, dois barcos que estavam parados, estacionados na praia do lago, aleluia. E a história vai dizer que ele percebe uma movimentação muito exclusiva, aonde, aleluia, os tripulantes daquela embarcação começam a descer rapidamente, não apenas isso, mas a descer e a subir, porque eles estavam tirando as redes, aleluia, para lavar. Mas o interessante não é isso. O interessante é que Jesus ele faz uma observação mais profunda. Peraí, eles estão descendo, tirando as redes, mas eu não estou vendo nada de peixe. Jesus consegue enxergar, aleluia, a profundidade, aleluia, o que eles estavam sofrendo naquele dia. Eles pescaram a noite toda e nada apanharam. E o olhar de Jesus é muito minucioso. Jesus ele consegue enxergar, aleluia, a nossa alma, o que nós precisamos. Jesus ele consegue enxergar o mais íntimo do coração humano. E Jesus ele sabia a percepção, aleluia, que Pedro, não apenas Pedro, mas o próprio Simão, aleluia, os companheiros que estavam na embarcação estavam, aleluia, em seus respectivos corações. Talvez você que está ao alcance desse serviço sonoro está também frustrada, aleluia, quem sabe como Simão, aleluia, quem sabe como aqueles que estavam junto de Simão naquela embarcação, aleluia, está frustrado, aleluia, mas Jesus ele percebe você, ele consegue enxergar você de longe e ele sabe quem é você, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Jesus ele sabia quem era Simão, aleluia, e o interessante é que havia dois barcos, mas ele achou justamente de entrar, aleluia, na embarcação que pertencia a Simão. Aquele capitão estava frustrado com a pescaria, porque ele tinha trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado. Você sabe o que é um pescador profissional, aleluia, trabalhar a noite toda e nada apanhar e voltar para a sua casa, para os seus familiares com a mão vazia, aleluia, com as mãos sem nada, aleluia, é frustrante. E eu começo a imaginar e conjecturar dentro de mim mesmo
e a imaginar como o coração daquele homem estava, aleluia, naquele dia, aleluia, estava um dia mau, aleluia, quem sabe Simão, ele olhou para a sua embarcação e pensou dentro de si mesmo: talvez eu não volte mais a pescar, talvez eu não volte mais ao mar, aleluia, porque eu nada apanhei. Quem sabe você também pensou, quem sabe como Simão, quem sabe como os seus companheiros que estavam vivenciando aquele dia mau, aquele dia ruim, aonde as coisas não deram certo, aonde as coisas deram errado, aleluia, e você ficou frustrado, aleluia, e você começa a imaginar: será que Deus me abandonou? E quem sabe esta indagação surgiu no coração daquele pescador profissional, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Eu começo a imaginar a frustração daqueles discípulos, eu começo a imaginar que eles tinham trabalhado a noite toda e nada tinha apanhado, aleluia, a sua frustração era visível. Jesus, ele sabia do coração daqueles pescadores, e o interessante não é isso: Jesus, ele estava ensinando, Jesus, ele estava no meio da multidão, mas ele decidiu ir no barco de Simão, aleluia, glórias ao nome do Senhor. O que eu aprendo com isso? Tem coisas que acontecem na nossa vida que é necessário que Jesus entre dentro do nosso barco e tenha um particular, um tete-a-tete comigo, conosco, aleluia, porque o que Deus ele tem para mim, às vezes não é para a multidão, é necessário que ele tenha uma conversa íntima, aleluia, uma conversa com a alma, aleluia, como é que está a sua alma? Quem sabe você entrou, aleluia, nesta noite aqui por intermédio dessas portas, as portas desta igreja, aleluia, através desse serviço sonoro, e você está frustrado. Quem sabe você pensou e conjecturou: Deus tem uma palavra para mim esta noite, Deus ele tem uma palavra assim para você esta noite, e ele não quer te ver assim frustrado, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Jesus ele não era pescador, Jesus ele não era pescador, mas ele era o dono do peixe, Jesus ele era o dono da água, Jesus ele era o dono do caminho do peixe, aleluia, era ele quem regia, aleluia, aonde o peixe deveria ir, aonde o peixe estava. Jesus ele sabia onde aleluia, que eles tinham que jogar as redes, aleluia, glórias ao nome do Senhor. E a história vai dizer que Jesus ele entra, aleluia, glórias ao nome do Senhor, e ele faz um convite a Simão, glórias ao nome do Senhor, e ele vai dizer: olha, Simão, eu preciso, aleluia, que você me retire, aleluia, da praia, do lago, aleluia, e me leve junto com você, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Às vezes é necessário que Jesus ele entre dentro da nossa embarcação. Você já convidou Jesus para entrar dentro da tua embarcação? Se não, é necessário que você convide ele. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. É necessário que você convide ele para que ele entre dentro da tua embarcação, mas não apenas entre, mas é necessário que ele caminhe com você. Talvez as coisas deram errado, porque você tentou sozinho, você tentou sozinha. Aleluia, você não conquistou, porque você não chamou por Jesus. Aleluia, você não pediu ajuda ao dono do peixe, você não pediu ajuda ao dono, aleluia, do mar. Você não pediu ajuda àquele que fez o mar e a terra seca. Aleluia, mas quando Simão entendeu que aquele homem não era um homem qualquer, era um homem que tinha autoridade, aleluia, e ele percebeu que ele deveria dar uma carona, convidar ele, aleluia, para ir com ele na embarcação, aleluia. Ele sabia que algo de Deus aconteceria naquele dia, glórias a Deus. Então Simão, ele percebe logo, aleluia, ele o afasta da praia do lago. Glórias ao nome do Senhor.
Então, Simão, ele obedece. E aqui eu quero deixar claro, aleluia, aqui aos irmãos, que é melhor obedecer do que sacrificar. Então Jesus, ele vai dizer assim, aleluia, para Simão: é necessário, aleluia, que você volte ao mar alto e lance as redes para pescar. Jesus, ele sabia da frustração que eles tinham enfrentado a noite toda, porque Jesus, ele conhece o profundo da nossa alma. Jesus, ele conhece o íntimo. Jesus, ele sabe o que nós passamos o dia todinho. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Simão, ele responde sem titubear: mestre, havendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos. Mas porque mandas, nós iremos lançar as redes novamente. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Então, está aí a chave, aleluia, para receber o sucesso da parte de Deus para com as nossas vidas. A obediência, glórias a Deus. Então, Simão, ele obedece à voz do mestre. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E ele obedece e lança as redes. E o que me chama a atenção aqui, ele não pega uma pequena quantidade. A Bíblia vai dizer que ele pega uma quantidade de peixe que faz com que o seu barco faça com que quase vá a pique. Porque quando Deus decide abençoar alguém através da obediência, glórias ao nome do Senhor, a bênção vem, ela vem recalcada e sacudida, mas é necessário obedecer. Aleluia. E a obediência, ela também ela é um princípio de sabedoria. Glórias ao nome do Senhor. Se você ainda não tem obedecido a voz do mestre, convide a Cristo para que ele entre dentro da embarcação e vá com você. Aleluia. Talvez, aleluia, Simão não tenha tido oportunidade, aleluia, por mais que ele seja um pescador profissional, aleluia, mas ele confiou no seu braço, aleluia, de carne. Mas quando nós lançamos a nossa obediência em Cristo e convidamos ele para ir conosco, nós obteremos sucesso, aleluia, sucesso, glórias ao nome do Senhor. Deus usa as nossas frustrações e o nosso cansaço para testar a nossa obediência. Ele quer que nós venhamos confiar na sua palavra, aleluia, não apenas em nossa experiência, que por mais que nós venhamos sermos capazes de realizarmos, mas sem a sua ajuda, nós certamente fracassaremos. Aleluia. Quer, aleluia, obter sucesso, obedeça. Aleluia. Quer obter o milagre da parte de Deus, obedeça. Aleluia. Porque quem obedece recebe. Quem busca encontra. Aleluia. O que bate se abre. Aleluia. E Deus nesta noite, Ele está abrindo a porta do céu e está dizendo: eu estou visitando a tua frustração. Convide Ele aonde que você quer que Ele vá, e Ele irá com você. Aleluia. Ele vai dizer para você: não temas, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. E nós pregamos aqui,
Então Lucas, aleluia, ele começa a narrar um dos milagres que ocorre, aleluia, naquele ribeirão, naquele imensidão de mar. Aleluia, não foi apenas uma pessoa que falou a narrativa para o historiador Lucas, mas são várias pessoas que começam a demonstrar a sua fé no Cristo, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E eles começam a dizer: olha, lá no meio do mar da Galileia, lá no meio, aleluia, da embarcação de um certo Simão, chamado de irmão Pedro, aleluia, nós obtivemos algum milagre da parte de Deus, porque eles saíram, trabalharam a noite toda, nada tinha apanhado, eles eram experientes, mas um belo de um dia, a multidão estava apertando o nosso mestre, e ele entra dentro da embarcação de Pedro, e quando ele chega lá no meio do mar, aleluia, ele disse: lançai as redes. É necessário nós lançarmos as redes quando ele nos autoriza. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas, Senhor, eu trabalhei a noite toda, eu nada apanhei. Aonde está a sua frustração? Eu faço um questionamento aqui esta noite, não precisa me responder. Ei, há um paradoxo espiritual aqui esta noite. O Espírito do Senhor, ele me impele a dizer para você: aonde está a sua frustração, aí também estará o teu sucesso. Aleluia, Deus nesta noite está escancarando as portas do céu e está dizendo para você: volta lá, vai dar certo. Aleluia, volta lá, você não vai mais sozinho, eu vou com você. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Jesus não era pescador, mas ele era o dono do peixe. Jesus, ele era o dono da profundidade. Aleluia. Jesus, ele era o dono, aleluia, de todas as coisas. Aleluia. Deus usa as nossas frustrações, o nosso cansaço, para testar a nossa obediência. Ele quer que nós venhamos confiar em sua palavra, não apenas a nossa experiência. Aleluia. Deus, ele quer que você se lance. Deus, ele quer que você se lance e obedeça. O milagre foi tão grande, senhoras e senhores. O milagre foi tão grande que aconteceu de uma forma abundante. Eu já voltei a falar aqui esta noite. Aconteceu de uma forma abundante, enchendo os barcos a ponto de quase ir a pique. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Foi tão grande, aleluia, que foi necessário que, aleluia, o nosso irmão Simão, ele se manifeste e grite para o outro barco que estava do outro lado: olha, vem nos ajudar. O que eu aprendo com isso? Quando Deus decide abençoar alguém e esta pessoa obedece a voz do mestre, ela recebe a bênção. Aleluia. E quando ela recebe a bênção, ela também abençoa outras pessoas. Aleluia. Eu quero declarar aqui esta noite: você vai ter para abençoar outras pessoas. Receba da parte de Deus, porque Deus, aleluia, vai te abençoar. Tu não tomarás emprestado, tu emprestarás, tu serás um canal de bênção para outras pessoas. Aleluia, glória a Deus. E isso demonstra, irmãos, aleluia, as nossas bem-aventuranças. Isso demonstra, aleluia, o poder de Cristo sobre as nossas vidas. Aleluia, isso demonstra, aleluia, que quando nós somos obedientes à voz do mestre, aleluia, nós somos bem-aventurados. Aleluia. O que é bem-aventurados? É ser feliz na terra. Os
momentos de frustração acontecerá na nossa vida. Sim, aleluia, vai chegar lá o tempo que Ele irá conosco. Ele, o Senhor, irá conosco e irá também nos ajudar. Glória a Deus. Às vezes o que nós precisamos é apenas de uma ajuda do nosso mestre. Às vezes o que nós precisamos não é de muito oba-oba, pula-pula, não, pelo contrário, às vezes o que nós precisamos é de uma palavra de ânimo da parte de Deus para com as nossas vidas e dizer: vai dar certo, as coisas vão acontecer. Aleluia, talvez você não experimentou isso, mas nesta noite a palavra que está sendo liberada para você é: se lance, aonde deu errado vai dar certo. Aleluia, Deus vai com você novamente, aquilo que deu errado vai começar a dar certo, e você entenderá que Deus, Ele é com você. Então não temas, se Deus é com você, não temas nesta noite. Glória a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Você sabe por que Pedro, ele afunda? Aleluia. Pedro, ele afunda quando está caminhando, indo ao encontro do mestre, porque ele teme. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. O ser humano, às vezes, na maioria das vezes, ele é falho porque ele teme. Ele não confia na voz que estava falando com ele. Aleluia, às vezes ele fracassa no meio do caminho porque ele não possui, aleluia, uma autossuficiência. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas quando nós olhamos para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou-se de si mesmo, se despiu da sua glória e se fez homem, aleluia, para nos ajudar, para ajudar o ser humano ao encontro, aleluia, de Deus. Aleluia, nós percebemos que nós somos transformados por Cristo. Aleluia, só quem é transformado por Cristo pode experimentar milagres, milagres da parte de Deus, porque quando ele começa a experimentar milagres, ele passa não apenas a experimentar, mas ele também passa a ser obediente. Ele passa a ser obediente. O Espírito Santo, ele fala assim para você: olha, não vai para aqui, não vai para ali. E você começa a observar, a entender a voz do mestre. Aleluia. E quando ele passa a acontecer, traz isso, nós verdadeiramente entendemos que somos filhos de Deus. Aleluia, filhos de Deus. Só quem é filho obedece. Só quem é filho entende o Pai. Só quem é filho percebe, aleluia, que o Pai está fazendo é o que melhor. Aleluia, porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Às vezes não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Talvez aqueles discípulos esperavam o milagre daquela noite, mas o choro ele pode durar uma noite inteira, mas a alegria ela vem pelo amanhã. Sabe o que Pedro experimentou? Aleluia, naquele dia, a alegria do Senhor chegou naquela embarcação, e Jesus chegou, aleluia, na tua embarcação também, aleluia, e o amanhã será diferente, aleluia, porque Cristo, Ele habitará com você, Ele será o seu amigo, e só quem é amigo pode experimentar as coisas de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O cansaço não pode ser, aleluia, maior do que o milagre. Aleluia, as coisas que eles experimentaram naquele dia não foi maior do que o seu cansaço. Aleluia, o mestre estava na embarcação. Quando o mestre está na embarcação, as coisas começam a dar certo. Aleluia, e quem sabe as coisas estavam dando errado na tua vida. Aleluia, o mestre nesta noite, ele toma o leme da embarcação e diz: é hora de lançar. É hora de você voltar lá. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. E Deus está falando com crentes aqui esta noite, está falando com você aqui esta noite, que está ao alcance desse serviço sonoro, está ao alcance, aleluia, das mídias sociais, aleluia, que estamos acompanhando, aleluia, através do Instagram, do YouTube. Deus está entrando na tua casa, na tua residência, no seio da tua família, e está direcionando, está tomando conta da tua embarcação, e está dizendo para você:
mais, você não vai morrer na praia aí sozinho, não. Você não vai mais passar fome. Deus vai te ajudar. Aleluia. Aleluia. Então é necessário nós despertarmos. Aleluia. Às vezes, aleluia, nós ficamos como aqueles homens, aleluia, cansados, trabalhamos a noite toda, nada apanhamos, descemos da embarcação, frustrados, e começamos a descer as redes para lavar. Não é hora de lavar as redes, é hora de voltar de novo. Se hoje não aconteceu, amanhã vai dar certo sim, em nome de Jesus. Aleluia, porque quando colocamos Jesus na nossa frente, quando colocamos Jesus no nosso caminho, aleluia, ei, aleluia, as coisas funcionam, as coisas dão certo. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E quando eles recebem a bênção, quando eles são, aleluia, encontrados pelo dono da bênção, e eles recebem aquele milagre da parte de Deus, eles compartilham, aleluia, eles compartilham com o outro barco que está do outro lado. E é isso que nós devemos fazer, irmãos. É isso que nós devemos sempre fazer, aleluia, ajudar. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. A palavra do Senhor também vai dizer, e um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então é hora de nos esforçar, é hora de nós colocarmos a mão no arado, aleluia, é hora de nós nos posicionarmos como eclésia de Cristo Jesus e ajudar um ao outro. Se eu sou abençoado, eu abençoo o meu irmão que está ao meu lado, e consequentemente aquele irmão abençoa outro irmão, e a bênção do Senhor é compartilhada. Aleluia, glória ao nome do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós verdadeiramente cumprimos as sagradas escrituras. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer assim: eu tive fome e me deste de comer. Aleluia. Eu tive sede e me deste de beber. Porque é isso o serviço da igreja. Aleluia. Quando eu me preocupo com o meu irmão, com a casa do meu irmão, eu sei que meu irmão está desempregado, ele não tem trabalho, aleluia, eu sei que ele está padecendo necessidade, aleluia, glórias ao nome do Senhor, e o Espírito do Senhor me diz para mim, olha, vai lá e abençoa a casa de fulano, ciclano, e eu não faço, eu comendo pecado, porque Tiago, aleluia, vai dizer, aquele que sabe fazer o bem, e este não faz, este comete pecado. Se aqueles irmãos que estavam experimentando da parte de Deus não compartilhassem a sua bênção, eles certamente morreriam afogados. Aleluia. Glória a Deus. Eles morreriam, mas irmão, eles eram pescadores, eles sabiam nadar, mas preste atenção, eles estavam no mar alto, aleluia, as ondas eram imensas, aleluia, eles seriam vencidos pelo cansaço, aleluia, mas Simão, ele percebeu, aleluia, que havia outra embarcação que estava ao seu lado, e ele deveria compartilhar, se ele não quisesse que a sua embarcação, aleluia, não fosse a pique, não viesse a naufragar, aleluia. Então, é nosso dever, irmãos, analisarmos, olharmos o nosso lado e entendermos quem, aleluia, de fato precisa da bênção de Deus para com as nossas vidas. E o Espírito do Senhor, ele esclarecerá o que Deus tem para conosco. Glórias ao nome do Senhor. E o versículo de número 7 vai dizer, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. E não apenas isso, mas ele se declarou que não era merecedor daquela graça. Aleluia, quando alguém recebe a bênção de Deus, aleluia, não é porque somos os melhores, não é porque, aleluia, nós merecemos, não, mas pela graça de Deus, aleluia, por causa da graça, aleluia, porque a graça
nos alcançou. Aleluia. E o que é graça? É a misericórdia. Aleluia. A misericórdia da parte de Deus para com as nossas vidas. Nós fomos abençoados. Só quem é abençoado, comece a magnificar a presença daquele que reina para todo sempre. Aleluia, porque o mesmo que abençoou o barco de Pedro, aleluia, ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E ele está visitando a tua casa agora, está entrando no meio da tua família agora, está entrando no meio do teu problema agora, e está dizendo, está declarando para você, aleluia, deu errado, vai dar certo, aleluia. O que estava errado, eu estou consertando, eu estou tomando a direção agora. Aleluia. E o versículo de número 9 vai dizer assim: pois que o espanto se apoderar dele de todos que estavam na embarcação por causa da peça que tinha vindo feito. Aleluia. Todos eles se espantaram, porque quando a bênção de Deus chega, ela causa espanto. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Tem gente que vai ficar espantada, olha, preste bem atenção na declaração aqui esta noite. Tem gente que vai ficar espantada no que Deus fará na tua vida. Aleluia, glórias ao nome do Senhor, porque a bênção vai ser tão grande, tão extraordinária, que as pessoas vão perceber que algo de diferente aconteceu naquele culto. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse a Jesus: não tema, aleluia, de agora em diante serás pescador de homens. Deus está dizendo para alguém, aleluia, que Ele te quer na posição, aleluia, porque você vai também ser pescador de homens, aleluia, você também vai ser ministro do Evangelho de Cristo. E você levará, aleluia, aquilo que você alcançou também. Glórias ao nome do Senhor. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram Jesus. Não é apenas receber, é necessário tomar uma atitude, é necessário deixar tudo. Aleluia. Há muita gente que recebe o milagre e vai embora, se esquece. Aleluia. Mas Deus, Ele traz a memória. Deus, nesta noite, Ele está trazendo a memória. Aleluia. Quem sabe você recebeu da parte de Deus também e não voltou, não quis saber. Aleluia. Preste bem atenção. Jesus, Ele está tomando a direção. Ele vai te pegar na curva, rapaz. Aleluia. Jesus, Ele te quer na sua obra. Aleluia. Porque é assim que Jesus faz. Ele muda a nossa vida de uma hora para outra. Aleluia. De uma maneira tão peculiar que o escolhido, ele não tem escolha. Ele não é, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Ele não tem escolha. O escolhido não tem escolha. Aleluia. O escolhido, quando ele é escolhido, pronto, acabou. Aleluia. Está escolhido. Você é um escolhido da parte de Deus. E é necessário que você esteja na obra. Então receba da parte de Deus esta mensagem, aleluia, e aguarde na tábua do seu respectivo coração, amém? Eu quero convidar aqui o nosso presbítero Zumélio, aleluia, para estar fazendo esta oração, agradecendo a Deus por esta mensagem, aleluia, agradecendo a Deus por este sermão e dando a bênção apostólica.